top investidores da história, estratégias e lições que fizeram fortunas. Ao longo da história, alguns investidores se destacaram não apenas pelos lucros astronômicos que acumularam, mas pelas estratégias visionárias, pela paciência quase lendária e pela forma como mudaram a maneira como o mundo entende o dinheiro. Eles não apenas enriqueceram, mas deixaram legados duradouros. Neste vídeo você vai descobrir quem são os maiores investidores de todos os tempos, entender o que os tornaram únicos e aprender as lições mais valiosas que podem transformar completamente sua forma de lidar com finanças e investimentos. Começamos com Warren Buffett, conhecido como o Oráculo de Omaha. Buffett construiu sua fortuna não em apostas ousadas, mas na filosofia do investimento em valor. Ele acreditava que o segredo para enriquecer estava em encontrar empresas sólidas, com fundamentos robustos, e comprá-las por um preço abaixo do seu valor real. Mas o que realmente diferenciou Buffett foi sua paciência. Enquanto muitos vendem na primeira alta ou entram em pânico na primeira queda, Buffett mantinha seus investimentos por décadas. Ele investiu cedo na Coca-Cola, por exemplo, e manteve suas ações mesmo durante períodos difíceis. A grande lição de Buffett é simples, mas poderosa. Invista no que você entende. Busque valor real e pense no longo prazo. Em seguida, temos Benjamin Graham, o mentor de Buffett e pai da análise fundamentalista. Graham foi quem introduziu o conceito do margem de segurança. Comprar ativos com um preço tão abaixo do valor real que mesmo se algo dar errado, o prejuízo será mínimo. Graham acreditava que o mercado era guiado mais pelas emoções do que pela lógica, e que os investidores poderiam lucrar ao agir de forma racional, enquanto os outros estavam dominados pela ganância ou pelo medo. Seu livro, Um Investidor Inteligente, continua sendo uma bíblia para quem deseja investir com sabedoria. George Soros é outro nome que não pode ser ignorado. Com o Rush do Por quebrar o Banco da Inglaterra, Soros fez um lucro de mais de $1 bilhão em um único dia, ao apostar contra a libra esterlina. Mas por trás dessa ousadia estava uma filosofia refinada, a teoria da reflexividade. Soros acreditava que os mercados não refletem a realidade com precisão, mas são influenciados pelas percepções humanas, o que cria ciclos de euforia e pânico. A lição de Soros é clara. Compreender o comportamento humano é tão importante quanto entender os números. Outro gigante dos investimentos é Ray Dalio, fundador do maior fundo hedge do mundo, o Bridgewater Associates. Dalio acredita que a economia funciona como uma máquina menos com ciclos previsíveis que se repetem. Ele desenvolveu princípios claros de tomada de decisão e uma cultura radical de transparência em sua empresa. Para Dalio, entender a dinâmica dos juros, crédito e produtividade é essencial para prever movimentos econômicos. Suas ideias são amplamente compartilhadas no livro Princípios, onde ele detalha a importância da autodisciplina, da reflexão constante e da humildade intelectual. John Templeton também merece destaque. Ele foi um dos primeiros investidores globais e ficou conhecido por sua coragem de investir em países e empresas que todos os outros estavam evitando. Templeton acreditava que para encontrar verdadeiras oportunidades, era preciso olhar onde ninguém mais estava olhando. Durante a Segunda Guerra Mundial, comprou ações japonesas e alemãs enquanto o resto do mundo fugia desses mercados. Décadas depois, foi amplamente recompensado. A principal lição de Templeton é seja corajoso quando os outros têm medo e busque oportunidades onde ninguém mais vê valor. Peter Lynch, gestor do fundo Magellan da Fidelity, é outro nome de peso. Ele conseguiu retornos médios anuais superiores a 29% durante 13 anos consecutivos. Lynch defendia que o investidor individual tinha vantagem sobre os profissionais, pois podia identificar tendências no dia a dia, menos em supermercados, lojas, nas conversas do cotidiano. Sua filosofia era: invista no que você conhece. Ele também acreditava que, ao estudar bem uma empresa, o investidor poderia encontrar baggers, ações que multiplicam seu valor por 10 vezes ou mais. O segredo era fazer a lição de casa, entender os números e ser paciente. Cal Icahn, por outro lado, é conhecido como investidor ativista. Em vez de apenas comprar ações e esperar a valorização, Icahn se envolvia diretamente nas empresas, exigindo mudanças na gestão, no direcionamento estratégico e na forma como o capital era utilizado. Sua abordagem agressiva frequentemente criava valor, mesmo que por meio da pressão. A lição que podemos tirar é que o investidor também pode ser um agente de transformação, desde que conheça profundamente a empresa onde investe e saiba quais mudanças são necessárias. Charlie Munger, braço direito de Buffett na Berkshire Hathaway, é frequentemente descrito como um pensador multidisciplinar. Ele trouxe para o mundo dos investimentos conceitos da psicologia,
da biologia, da matemática e da física. Para Munger, entender o comportamento humano menos com todos os seus vieses e irracionalidades é tão importante quanto entender as finanças. Seu conselho mais conhecido é: evite ser estúpido. Ele acredita que mais importante do que procurar genialidade é evitar erros básicos. Pensar de forma independente, fugir da multidão e manter a calma em tempos turbulentos são marcas de seu estilo. Investidores como Jesse Livermore, embora polêmicos, também deixaram lições valiosas. Livermore ganhou e perdeu fortunas no mercado financeiro e suas histórias são recheadas de excessos e reviravoltas. Sua principal contribuição foi mostrar que o controle emocional é essencial. Em momentos de ganância, ele arriscava tudo e em várias ocasiões perdeu tudo. Seus erros são hoje estudados como alertas. Disciplina, controle emocional e gestão de risco são elementos indispensáveis para qualquer investidor sério. Outro nome fascinante é Gene Simons, fundador do fundo Renaissance Technologies. Dusty May. Simons era matemático e usava algoritmos e dados para identificar padrões e realizar operações no mercado com base em estatística e probabilidade. Seu fundo Medallion teve retornos tão altos que foi fechado para o público. Simons mostrou que, mesmo sem background financeiro tradicional, é possível vencer nos investimentos com inteligência e inovação. Ele representa a união entre tecnologia, matemática e mercado financeiro, menos algo cada vez mais presente nos dias de hoje. E como não mencionar nomes como Philip Fisher, que popularizou a ideia de investir com base em qualidade e crescimento. No longo prazo, Fisher acreditava que empresas com forte capacidade de inovação e boa gestão estavam destinadas a crescer menos, mesmo que parecessem caras no presente. Ele estudava profundamente os produtos, a cultura organizacional e os executivos. Antes de investir, seu foco estava mais em pessoas do que em números. Seu método de análise qualitativa inspirou gerações do outro lado do mundo. Temos Lilo, o investidor sino-americano que influenciou Buffett e Munger em decisões recentes. Lilo se destacou ao aplicar os princípios do investimento em valor. Em mercados emergentes, especialmente na China, sua trajetória de vida menos de ativista político a gestor bilionário. É um exemplo de como visão estratégica e resiliência podem construir uma carreira de sucesso nos investimentos. Mesmo diante de grandes adversidades. Ao observar os maiores investidores da história, algumas lições se repetem. Primeiramente, todos eles desenvolveram um estilo próprio, adaptado à sua personalidade e à forma como veem o mundo. Em segundo lugar, eles priorizaram o conhecimento, seja técnico, emocional ou comportamental. Terceiro, todos eles compreenderam que o sucesso nos investimentos exige tempo, paciência e uma visão clara de longo prazo. E talvez o mais importante, eles aprenderam com seus erros, ajustaram suas estratégias e seguiram em frente, mesmo após grandes perdas. Você, que está assistindo este vídeo agora, pode não ter bilhões em capital ou acesso a grandes fundos, mas as ferramentas que esses gigantes usaram estão ao seu alcance. A disciplina de Buffett, a ousadia de Soros, a análise de Graham, a curiosidade de Lynch, a coragem de Templeton e o raciocínio de Munger são virtudes que qualquer um pode cultivar. O verdadeiro investimento começa dentro de você: educação, hábitos financeiros saudáveis e uma mentalidade estratégica. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já está entre os que estão dispostos a aprender com os melhores e aplicar essas lições na prática. Não se trata de copiar, mas do se inspirar. Adaptar e evoluir. Cada um desses investidores enfrentou seu próprio tempo, suas próprias crises e limitações. E mesmo assim construíram fortunas duradouras, algumas que ainda influenciam o mundo até hoje. Agora, queremos ouvir você. Qual desses investidores mais te inspira? Já aplica alguma dessas estratégias no seu dia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos que também querem crescer financeiramente e, claro, se ainda não é inscrito no canal Mundo Enriquecedor, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber novos vídeos, com histórias incríveis, lições de grandes investidores, curiosidades do mundo financeiro e muito mais. Aqui, o conhecimento é o seu maior ativo.